Bom, a gente começou essa segunda-feira, né, uma emenda de feriadão com uma preocupação em relação aos caminhoneiros, né, uma preocupação em relação à possível paralisação deles, rodovias que fossem bloqueadas. Na semana passada, a gente ouviu aqui na Rádio Bandeirantes o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, dizendo que o governo acreditava na possibilidade de uma paralisação, mas que não seria algo grande, que a adesão não seria de fato tão grande. E a gente percebeu isso pelo menos ao longo da manhã, até agora, começo da tarde dessa segunda-feira. Alguns grupos participaram de paralisações, mas foram grupos pequenos. E onde houve concentração em estradas, a Polícia Rodoviária Federal agiu para acabar com as interdições. Mas a nossa reportagem está espalhada pelo Brasil para trazer detalhes em relação a isso. Até porque a gente tem um ingrediente novo para essa manifestação. Qual que é a principal reivindicação dos caminhoneiros? Uma tentativa de reduzir o custo, né, do frete por causa do combustível, que vem sofrendo sucessivos reajustes. O diesel está pesado demais, tudo está muito caro, mas o combustível já subiu demais, inclusive o diesel, que subiu mais de 40% no acumulado deste ano. O presidente Jair Bolsonaro não está no Brasil, está na Europa ainda, cumprindo agenda, estava participando da cúpula do G20, não vai participar da COP26. E lá na Europa, na Itália, né, onde ele está hoje, inclusive, ele foi questionado por jornalistas em relação à greve dos caminhoneiros aqui no Brasil. E ele falou isso daqui, ó. Estamos acompanhando. Agora, uma notícia que eu dou para vocês, eu tenho pressa. A Petrobras já anuncia, eu sei extraoficialmente, novo reajuste daqui a uns 20 dias. Isso não pode acontecer. A gente não aguenta porque o preço do combustível está atrelado à inflação. E você falou em inflação, você perde o poder aquisitivo. E a população não está com o salário, né, preservado ao longo dos últimos anos. Os mais pobres sofrem. Então, o que eu quero da Petrobras? Eu não quero que, no tocante aos rendimentos que a Petrobras dá para o governo federal, não me interessa em recursos. Tenho conversado com o Paulo Guedes, está na equipe, pode conversar com ele agora também. Nós queremos que isso seja revertido diretamente em diminuição do preço do diesel na ponta da linha. Pois é, o presidente falou que tem um novo anúncio aí de reajuste a ser feito, e isso está movimentando os manifestantes. Eles só falam sobre isso, estão revoltados com essa informação que foi trazida pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí, o presidente foi questionado também sobre o que pode ser feito para reduzir esse impacto, né? Existem duas linhas que estão sendo avaliadas pelo governo federal, ainda muito longe de qualquer tipo de concretização, mas o governo encomendou um estudo sobre a privatização da Petrobras e há também uma ideia, algo que está sendo discutido ainda, se dá para ser viável ou não, que é a criação de um fundo para que se use parte do lucro da Petrobras, que, diga-se de passagem, foi enorme neste ano, para tentar amortizar esse impacto do dólar, principalmente no barril de petróleo. No final da semana passada, os governadores anunciaram que vão congelar por 90 dias o ICMS dos estados em cima do combustível. Mas a gente sabe, vai segurar uma parte do reajuste, não vai segurar tudo, não vai impedir que o valor suba, porque vai depender mais do mercado internacional do que dos governadores. E aí o presidente falou também, conversou hoje com jornalistas, né, João? Hoje ele falou, hoje não teve impedimento nenhum para o presidente conversar com jornalistas, né? Depois daquela cena grotesca que a gente viu ontem, lá na Itália, dos seguranças partindo para cima da imprensa. Mas hoje ele conversou com jornalistas e falou também sobre a questão da privatização da Petrobras. Já pedi para o Paulo Guedes começar a tomar as medidas, né, por parte, né, e tirando das garras do Estado a Petrobras. Já foi vendida 2 refinarias no nosso governo. Agora você pode ver, nós não teríamos esse problema se aquelas 3 refinarias que começaram a ser feitas lá atrás pelo Lula, uma apenas fosse concluída. Além de não concluir nenhuma, foram mais de 100 bilhões de reais desviados. E hoje em dia, quem bota combustível no carro está pagando essa conta lá de trás. E por que o preço é alto também? Além de um commodity, legislação no passado, que atrelou o preço da gasolina automaticamente ao preço do dólar interno e ao preço do barril Brent lá fora. E se tiver uma interferência minha ou do preço da Petrobras, vai responder civil e criminalmente. Criminalmente, era isso que eu ia falar no final, mas o áudio tem um corte brusco e é isso. Esse áudio do presidente Jair Bolsonaro está repercutindo bastante entre os manifestantes. Quem está acompanhando a situação em São Paulo, das rodovias em São Paulo, é a Mayra de Giaimo, que desde bem cedinho está de olho na situação. O que a gente tem para relatar aqui para o nosso ouvinte, hein, Mayra? Qual que é a situação até o momento? Há a possibilidade de que algo mude
de que a gente veja ao longo do dia, depois dessa declaração, as manifestações ganharem força? Boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes. Olha, apesar dessa greve prometida para hoje, não teve bloqueio em nenhuma rodovia do estado de São Paulo. Como você falou, desde cedo eu acompanhei o trânsito na rodovia Castelo Branco, desde as 5 horas da manhã, mas tudo normal, inclusive muitos caminhões passando por ali, mostrando que pelo menos boa parte da categoria não aderiu à greve, estava trabalhando normalmente, passando ali pelas estradas. Não tem nenhuma informação, nem de interdição, nem também de caminhões parados em vias, bloqueando que seja uma faixa. Então, realmente, isso não aconteceu hoje. Eu conversei com alguns caminhoneiros e eles disseram que não aderiram por medo de uma multa por causa de liminares que saíram proibindo o bloqueio das rodovias. O que acontece é que tanto as concessionárias quanto a União, sabendo desse risco da greve, já se adiantaram e nos últimos dias entraram na justiça e conseguiram uma série de liminares para proibir o fechamento das rodovias federais. Uma delas, solicitada pela CCR Nova Dutra, proibiu o estacionamento no acostamento da rodovia Presidente Dutra e o bloqueio sob uma multa de R$300 mil por dia de descumprimento. Também teve proibição de bloqueio das rodovias que dão acesso ao Porto de Santos, e aí as multas eram de R$10 mil para a pessoa física e R$100 mil para a pessoa jurídica. Isso acabou desestimulando os caminhoneiros, e aí agora alguns líderes sindicais estão tentando derrubar essas liminares e afirmam que mesmo assim o movimento continua, a greve continua, pede para que os caminhoneiros fiquem em casa. O Wallace Landim, que é o presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, mais conhecido como Chorão, conversou hoje aqui na Rádio Bandeirantes com José Luiz da Atena, e aí ele falou sobre um recurso que a associação está entrando ali no Supremo Tribunal Federal para a suspensão dessas liminares e também sobre essa mobilização. Recebemos 29 liminares. Nosso jurídico entrou no Supremo para derrubar essas liminares. Estamos esperando a decisão do Supremo para que a gente possa ter, porque nós temos o direito, dentro da resolução 855 do Supremo, nos dá o direito de manifestar. E estão tirando esse direito de manifestar. Nós estamos orientando a categoria que permaneça com os braços cruzados. Se você observar, Porto de Santos não tem movimentação de caminhão, na Bandeirantes está muito pouco, é mais empresa mesmo que... Bom, então, apesar disso, apesar dessa fala aí do Chorão, a gente não viu nada de diferente hoje na movimentação nas estradas e rodovias de São Paulo, Ana. Pois é, houve tentativas, pequenas aglomerações, mas como a Mayra falou, nada de fato se concretizou, pelo menos até agora. Mayra, obrigada, viu, pela sua participação. Qualquer novidade, atualização a respeito dessa liminar que os manifestantes estão tentando, só falar com a gente que a gente volta com você aqui pro ar, tá bom? Claro, pode deixar. E essas liminares não atenderam só o estado de São Paulo, Foram pelo menos 20 estados que conseguiram várias liminares para impedir o bloqueio de vias federais ou rodovias federais, no caso do Porto de Santos, que tem administração federal. Então, eles não poderiam fechar o acesso ao porto, como a Mayra bem comentou. A gente agora vai falar sobre a situação em Brasília. É isso, João? Vamos para Brasília? A Gabriela Veras está aqui com a gente para falar sobre a situação em relação à manifestação também dos caminhoneiros. Gabriela, boa tarde para você. Ótima tarde, Ana Paula. Boa tarde para quem está na nossa companhia. Pois é, as vias brasileiras seguem sem bloqueios, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A manifestação convocada pelos caminhoneiros tem baixa adesão até então e, nesse momento, não há nenhuma ocorrência relacionada a isso. Em alguns estados, como o Rio de Janeiro, há informação de aglomeração próxima a algumas vias, mas nenhum caminhoneiro ocupando a pista ali, fechando o trânsito. Durante a madrugada, alguns manifestantes se reuniram perto do Porto de Santos, em São Paulo. Eles foram dispersados pela PRF e, segundo a corporação, eles praticaram atos de vandalismo, atirando pedras em veículos que passavam pela rodovia de acesso ao porto. Após esse ato, a Polícia Rodoviária fez a escolta de 25 caminhões que estavam no local. E aqui no Distrito Federal, até o momento, as forças de segurança, os policiais, não registraram qualquer problema na 060, 040 e também na 070.
são as principais BRs que passam aqui pela capital do país. Mas, por enquanto, só reforçando, sem nenhum bloqueio, né? Houve tentativa, mas nenhuma rodovia fechada por aí também, né, Gabriela? Exatamente. Os caminhoneiros estão atuando de forma muito discreta, né, por conta das liminares contra o movimento desde sábado. Não tem bloqueio, tem registro da manifestação, mas ali sem atrapalhar o trânsito, o fluxo das vias, né? Então a gente segue monitorando para ver se essa movimentação vai continuar de forma discreta ou se pode acontecer outros problemas aí ao longo do dia e também ao longo do feriado, amanhã. Tomara que não. Gabriela Veras falando com a gente direto de Brasília. Bom trabalho para você por aí. Obrigada, para você também. A gente lembra, né, o cenário de 2018, quando houve aquela grande greve dos caminhoneiros, que a gente infelizmente ainda tem aqui na nossa memória recente, o grande prejuízo, o caos que aquela paralisação causou, e a gente teve momentos de confronto entre os próprios manifestantes, né? Na tentativa de paralisação que aconteceu também agora no feriado de 7 de setembro, alguns ânimos mais exaltados levaram a isso também, manifestantes que queriam forçar a paralisação de outros grupos. Hoje isso quase aconteceu lá em Pindamonhangaba, na Dutra. A Polícia Rodoviária Federal teve que intervir, tentar evitar ali o contato entre quem queria seguir viagem e os manifestantes que queriam parar outros caminhoneiros que não estavam se sentindo seguros para seguir viagem. Muitos não têm mesmo que concordem com a pauta, não tem como parar. Querem trabalhar, precisam fazer alguma entrega, são autônomos na maioria, então precisam completar ali a entrega, senão não recebe dinheiro. Senão não tem como pagar as próprias contas. E aí é o livre-arbítrio de cada um, se quer participar, se não quer participar da manifestação. E aí a polícia agiu, conseguiu fazer com que esse grupo seguisse viagem e evitou a interdição dessa rodovia hoje, tudo isso bem cedinho. Do lado de cá da Dutra, isso, no trecho de São Paulo. No trecho do Rio de Janeiro, a polícia também agiu em alguns momentos. O Carlos Briggs é quem conversa com a gente direto do Rio de Janeiro, né, Briggs? Boa tarde para você. Ana Paula, é verdade. Boa tarde para você, a todos que nos ouvem. Pelo menos em 2 rodovias há registro desses bloqueios e atuação da Polícia Rodoviária Federal, a concentração dos manifestantes na rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, na altura de Barra Mansa, no sul fluminense, e também na BR-101 Norte, que liga a região metropolitana do Rio até o Espírito Santo, ali na altura de Rio Bonito, também na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a abordagem a outros caminhoneiros que querem seguir viagem ou bloqueio nas rodovias e, portanto, em função dessa abordagem desses caminhoneiros que não querem participar do movimento, a Polícia Rodoviária Federal teve que intervir em algumas situações. Por conta desse protesto, Ana Paula, a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro emitiu uma nota agora há pouco, está orientando que os fluminenses vá até os estabelecimentos e que os estabelecimentos antecipem a reposição de mercadorias para garantir o abastecimento da população. De acordo com a Serge, até o momento não há ainda impacto no abastecimento de mais de 2.500 supermercados associados no estado, mas a preocupação existe nesse sentido. A categoria de caminhoneiros protesta principalmente contra o reajuste dos combustíveis e a política de preço internacional da Petrobras. A gente continua acompanhando por aqui, Ana Paula. Vamos continuar acompanhando. Eu vou te fazer a mesma pergunta, Carlos, que eu fiz aqui para a Mária de Jaimo, já que a gente teve uma movimentação maior desses grevistas em São Paulo e no Rio também, ao que tudo indica, né? Foi um movimento pequeno, mas onde teve um pouco mais de gente foi nesses 2 estados. Em São Paulo, muitos manifestantes estão tentando incitar outros caminhoneiros a parar com essa notícia de que a gente pode ter em até 20 dias um novo reajuste do diesel. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre isso lá em Roma, né, onde ele está cumprindo a agenda, né, na Itália. Aí no Rio, pelo que dá para perceber, os ânimos começaram a se exaltar de novo ou não? Não teve nenhum impacto até agora, pelo menos, em relação à fala do presidente? Não, ânimos exaltados não, mas o discurso, a retórica é a mesma. Os caminhoneiros também tentam persuadir aqueles que não estão no movimento da categoria, utilizando também a fala do presidente Bolsonaro em Roma em relação ao reajuste do diesel. Fato é, o que a gente percebe, Ana Paula, é que muitos caminhoneiros não aderiram à paralisação e querem seguir viagem. Talvez o momento mais tenso tenha ocorrido na rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa, quando os caminhoneiros estavam tentando impedir de uma forma mais ácida, vamos dizer assim, mais contundente, melhor dizendo, para que outros caminhoneiros também aderissem ao movimento. A Polícia Rodoviária Federal agiu
E nesse momento, inclusive, a gente tem informação de que está bem mais tranquilo esse ir e vir dos caminhoneiros que trafegam, sobretudo nesses dois trechos, rodovia Presidente Dutra e BR-101 Norte, onde há concentração dos grevistas aqui no estado fluminense. Beleza, vamos ficar de olho. Então, Carlos Brigues falando com a gente direto do Rio de Janeiro. Obrigada, viu, Carlos? Bom trabalho por aí. Para vocês também. Agora, 1h23, nesse giro aqui pelas cidades do país, sobre essa paralisação dos caminhoneiros, a gente agora vai para Salvador. Júlia Sarmento é quem está com a gente para trazer detalhes da situação por lá nas rodovias da Bahia, nas rodovias do Nordeste. Tudo bem, Júlia? Boa tarde para você. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde para quem acompanha a nossa programação. Exatamente. Aqui na Bahia, a manifestação não registrou em nenhum momento, a Polícia Rodoviária Federal registrou pontos de protesto nas rodovias que cortam a Bahia. Então, a gente só tem um ponto da Bahia onde a gente tem registro da manifestação, que é no Porto de Salvador. Parte dos caminhoneiros baianos segue com a paralisação das atividades em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis. Esse grupo está concentrado, como eu disse, no Porto de Salvador. Desde a madrugada do último sábado, eles cruzaram os braços desde o último sábado e seguem dessa forma. Hoje de manhã eles realizaram uma assembleia, decidiram manter a manifestação, né? E segundo o presidente do sindicato, que representa a categoria na Bahia, o Jorge da Silva, que conversou com a gente, a manifestação é pacífica e eles não impedem os profissionais que queiram trabalhar. Ele também disse que os caminhões com cargas perecíveis têm acesso imediatamente liberado. De acordo com Jorge, as negociações com as transportadoras e os empresários já foram iniciadas. Voltaremos a sentar com eles e discutir alguns pontos divergentes que ainda temos, mas com certeza até fim do dia de hoje, amanhã, a gente pode até já ter chegado a um ponto pacífico sobre o assunto. Nós estamos querendo pura e simplesmente a correção da alta do óleo e mais o gatilho vindouro, que a cada alta de óleo que tem, 3, 4, 5 dias depois já tem uma nova correção, um novo valor do óleo diesel. Mas lá no Porto a gente conversou com alguns caminhoneiros que não estão participando do ato e que não estavam fazendo entrega de cargas perecíveis, e eles afirmaram que estão sendo impedidos de entrar no terminal. Foi o que aconteceu com Carlos Adriano Mota. Ele é caminhoneiro e transporta os trilhos que seriam levados para as obras da FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, no oeste da Bahia. E ele não conseguiu ter acesso ao local desde o último sábado e está esperando até agora. Vamos ouvir o que ele fala. Nós não tivemos acesso nem à gurita, que é o trailer, né, como eles chamam, o container de acesso ao porto. E o container de acesso ao porto é o primeiro passo que nós damos para entrar. A gente leva a nota, emite um crachá para você entrar no porto. A gente não teve acesso nem a esse container. Na verdade, nós estamos aqui em 10 caminhões parados desde sexta-feira. Isso aqui você sabe que a gente não tem nenhum restaurante próximo, a gente não tem água potável num porto desse. Nós não temos acesso a nada. A gente caminha aqui 3 quilômetros para ir no mercado comprar um alimento para a gente. Esse final de semana foi horrível para nós. Já o Crispim da Silva, que é caminhoneiro há 18 anos e participa da manifestação. Ele conta que o dinheiro que recebe atualmente não é suficiente para pagar as contas. Está horrível. A gente paga um mês certo, no outro mês atrasado. Não paga sempre em dias, paga atrasado, por causa dessa situação que a gente está vivendo. Rapaz, olha, é na ponta do dedo, do lápis, é na ponta do lápis. É pouca coisa. Tem viagem que a gente faz que sobra nada, não sobra nada. O óleo leva tudo. A gente lembra que essa manifestação dos caminhoneiros é pelos constantes aumentos do óleo diesel, e também eles pedem para que haja um reajuste na tabela de frete, né, que as empresas pagam a eles, e com esses constantes aumentos do óleo diesel, 50% do que eles têm recebido tem ficado para pagar o óleo diesel, e além disso ainda tem os custos do caminhão, os custos, vamos dizer assim, que eles têm todos os dias para manter o caminhão nas estradas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal aqui da Bahia, não há registro de bloqueios nas estradas baianas até o momento, e a gente, claro, não tem ainda informação de quando é que esse ato, esse grupo que está no Porto de Salvador vai sair de lá. A manifestação continua e, claro, a gente segue acompanhando com vocês. E qualquer novidade é só entrar em contato com a gente. Júlia, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigada, Ana Paula, bom dia. E teve um